E essa palavra yoga é uma palavra que a gente toma por garantida, né? Que a gente sabe o que ela mas ela significa muitas coisas, ela tem muitos significados. E em cada texto a gente vai encontrar, ou cada trecho de texto, significados diferentes. E fora do contexto é impossível entender do que se está falando. A palavra yoga. A palavra yoga eu vou pegar primeiro a definição de um dicionário. Dicionário de sânscrito bem antigo, não se tem a data dele, mas tem comentários sobre esse dicionário já do século IV, então ele é anterior a isso. E ele dá 5 sinônimos para a palavra yoga. O primeiro deles, sanarhanam. Sanarhanam, que é entendido como esvaziar para preencher. Então, yoga é sanarhanam, esvaziar para preencher. E outra maneira de entender sanarhanam é a preparação de um campo antes de fertilizar, antes de plantar. Então, para que funcione o plantio, é preciso tirar as ervas daninhas, preparar aquele solo e aí fazer o plantio. Então, yoga sanarhanam. O outro sinônimo é upayam, que foi o nome que eu dei para esse nosso percurso. Upayam é traduzido como ferramenta e também como caminho correto para algo. É o veículo. Então, yoga é também veículo. O veículo para chegar em algum lugar. O terceiro significado, dhyanam, que é uma palavra que muitos de nós conhecem, que ela é geralmente traduzida por meditação nos Yoga Sutras de Patanjali, né? Aparece lá como o 7º passo daqueles 8 passos que Patanjali propõe no 2º capítulo dos Yoga Sutras. Então, dhyanam é o terceiro sinônimo, que tem 2 maneiras de quebrar essa palavra, dhyanam e dhyayanam. E aí são 2 significados que a gente tem quebrando a palavra de diferentes formas. O primeiro é relacionamento com o seu ideal. Então ele aponta para um objetivo, né? Então aqui nesse sinônimo, dhyanam, yoga aponta para um objetivo. Eu tenho um objetivo e eu me relaciono com esse objetivo, com esse ideal. A palavra dhyanam. Outra ideia de entender essa mesma palavra é movimento em direção à clareza. Dhi como clareza, ayanam como movimento. Movimento em direção à clareza, que também aponta para um objetivo, né? Lá em upayam, por exemplo, era um veículo. Aqui em dhyana já está falando de objetivo, então já são coisas bem diferentes, né? O caminho e o objetivo. Sangati é o 4º significado, que quer dizer bem parecido, né, com dhyana, estar intimamente conectado. E aí já aponta para algo talvez um pouco mais profundo, né? Não só movimento em direção à clareza ou relacionamento com o ideal, mas estar intimamente conectado com o objeto em questão. Yukti é o 5º que é apresentado nesse dicionário. Esse dicionário se chama Amarakosha. E o autor dele, supostamente, né, porque a gente nunca sabe o certo, é Amarasimha. Mas depois eu mando isso escrito para vocês. O 5º sinônimo que aparece nesse dicionário é Yukti. Aplicação eficiente. Habilidade. Então, eu vou voltar lá nesses 5. Sanarhanam, esvaziar para preencher. Upayam, caminho correto para algo. Dhyanam, relacionamento com o ideal ou movimento em direção à clareza. Sangati, estar intimamente conectado. Yukti, aplicação eficiente ou habilidade.
Então a gente já vê desdobramentos de entendimento da palavra yoga e esses desdobramentos vão aparecer às vezes no mesmo texto. O autor usa a palavra yoga significando uma coisa, significando meio ou veículo ou significando um estado. E isso faz muita diferença a gente compreender o que é o que. Então, quando a gente fala yoga, a gente pode estar falando de metodologia ou de estado de yoga, de algo que a gente faz ou de algo que a gente experiencia. E são coisas muitíssimo diferentes, né? E adicionando mais um significado a esses, é um significado que Krishnamacharya adicionava e dizia que yoga é samskara. Então, alguns de vocês conhecem essa palavra samskara, que em geral é traduzida por condicionamento ou hábito. E a primeira vez que eu ouvi isso na Yoga Samskara, eu levei um susto. Porque, em geral, quando a gente estuda sobre os samskaras, a gente está justamente tentando descobrir que hábitos ou condicionamentos me atrapalham no percurso de yoga, para eu me desfazer deles. E aí, Krishnamacharya vem e diz, yoga é samskara. Aí você fala, opa, como assim? Ele está apontando para o quê? Nós funcionamos através de condicionamentos e através de hábitos. E isso é uma condição da nossa maneira de funcionar, pelo menos pela maior parte do tempo. Ele aponta para usar esse mecanismo, que é um mecanismo humano, que sempre vai estar presente, a nosso favor. Então ele fala, criar o condicionamento de yoga. Criar o condicionamento que te empurre para essa direção de clareza, ao invés de ser dragado pelos condicionamentos que vão em outras direções que você não escolheu. Então, nesse sentido que ele fala yoga samskara, ele traduz como preparação também. Não só condicionamento, né? Condicionamento no sentido, se a gente pensa em condicionamento físico, encaixa bem em preparação, né? Preparação física. Aqui ele está falando de preparação de hábitos que te impulsionam na direção da clareza. E junto com isso, tem um conceitozinho que já não é sinônimo, mas é algo bem importante para a gente ter em mente, que é Kshema. É um conceito duplo, Yoga Kshema, que aparece também no Bhagavad Gita, com um sentido um pouco diferente, mas aqui falando mais do Yoga Sutra. Yoga como esse caminho para algo, ou como esse movimento em direção à clareza, ou mesmo como estar intimamente conectado, usando qualquer uma dessas definições, e Kshema como manutenção, como estabilização. E depois a gente vai ver por quê, quando a gente for pensar um pouquinho sobre os obstáculos. Mas yoga é ir de um lugar para outro, ir de um lugar de menos clareza para um lugar de mais clareza. Seja o percurso, que eu posso chamar de yoga, ou seja o estado de maior clareza, que eu posso chamar de yoga. Kshema é a capacidade de se manter lá, que é a parte mais difícil, a maior parte do tempo. Então, yoga e Kshema, eles caminham juntos. Eu alcanço um estado de maior clareza e eu me mantenho lá. E aí a gente pode visualizar como uma escada. Então, o degrau, a altura do degrau, né? O degrau é yoga, o patamar da escada é Kshema. O degrau é yoga, o patamar é Kshema. É a manutenção daquilo que foi alcançado. E a gente vai ver por que isso é tão importante. Isso tem a ver também com a capacidade de retenção do aprendizado. Eu pego, às vezes, para preparar a aula ou para relembrar alguma coisa, eu pego cadernos antigos e que tem lá algumas reflexões que eu fiz, ou algumas conclusões que eu cheguei, ou algumas insights, ou alguma coisa. E quando eu leio, às vezes dá aquela impressão de quem foi que escreveu isso. Porque eu cheguei àquela compreensão naquele momento em que eu escrevi aquela coisa,
e não tive capacidade de reter. E aí eu volto a estudar as mesmas coisas, a refletir sobre as mesmas coisas para tentar alcançar mais ou menos as mesmas reflexões. E aí isso se repete de novo, se repete de novo. Então uma falta de capacidade de retenção do aprendizado, que faz com que eu escorregue como se eu subisse o degrau, descesse o degrau, subisse o degrau, fazendo step, né? Que não é muito a ideia, porque yukti, aplicação eficiente. É um dos significados de yoga. Então não é eficiente eu alcançar e largar de mão, alcançar e largar de mão, alcançar e largar de mão, certo?